Boa noite, pessoal. Boa noite você que está nos assistindo hoje. Seja muito bem-vindo à nossa live, à nossa transmissão. Você pode participar conosco, que a gente quer te incentivar, como dos últimos dias, que você possa, então, se fazer presente nos comentários aqui no Facebook. Você pode ainda fazer um stories no Instagram, marcar o Instagram da igreja, para que a gente possa ver você aí na sua casa, cultuando a Deus com a sua família, quem sabe com os seus amigos, enfim. Ou você que esteja sozinho ainda, nós te incentivamos a fazer isso, porque é importante para a igreja perceber que, ainda que nós não estamos no mesmo ambiente, nós estamos juntos. Então fica aqui o nosso incentivo. Na semana passada isso aconteceu, nós tivemos várias pessoas que compartilharam, que publicaram stories, uma foto, assistindo e participando conosco. Foi muito legal ver vocês participando. E fica aqui mais uma vez o incentivo, o lembrete para você fazer isso e participar conosco nessa transmissão. Aqui estão as nossas outras redes sociais para você acompanhar, para você seguir a gente. Okay? Domingo de Páscoa hoje, um domingo muito especial para nós cristãos, um domingo que tem implicações e vários significados para a nossa espiritualidade, para a nossa fé. E é uma pena que a gente não pode estar junto para aproveitarmos e passarmos esse domingo juntos, celebrando a vitória sobre a morte, a vitória que Cristo conquistou naquela cruz, depois ressuscitando e vencendo a morte, e nos dando também a garantia de que quando chegar o nosso dia aqui, ainda não é o fim. É um lembrete, é uma esperança muito forte que a gente deve manter no nosso coração, e eu te convido a alimentar isso aí onde você esteja. E hoje nós queremos cantar um pouquinho mais do que nós temos cantado nos últimos domingos, e às vezes é uma experiência diferente, né? Você cantando daí, eu cantando daqui, mas não importa a forma, importa é que a gente aproveite esse tempo, e aonde quer que nós estejamos, que a gente possa então louvar a Deus, agradecer a Ele pelo seu sacrifício naquela cruz, pelo seu perdão de pecados, por tudo aquilo que foi removido, que era sobre nós e Ele tomou sobre si, que a gente possa ter um coração grato aonde nós estivermos, e a gente possa cantar, não importa se é um pouco estranho, se é diferente do que nós estamos acostumados, isso é um pequeno detalhe. O mais importante é que a gente então desfrute desse tempo juntos, da presença de Deus, e que o seu Santo Espírito possa nos consolar, possa falar ao nosso coração nessa noite. Eu te convido a juntos cantarmos ao nosso Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a
satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Quem salva o mundo dos seus pecados, de quem é o amor mais poderoso, o Rei da glória, o majestoso Rei. Quem tem o mundo em suas mãos e que nos deixa admirados, o Rei da glória, o majestoso Rei. Tua graça imensa é, perfeito é o seu amor. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou, e agora livre sou. Jesus, te louvo pelo que fez por mim. Quem transforma o caos em ordem, quem nos adota como seus filhos, o Rei da glória, o majestoso Rei. E quem governa com sua justiça e resplandece sua verdade, é o Rei da glória, é o majestoso Rei. Tua graça imensa é, perfeito é o seu amor. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou, e agora livre eu sou. Jesus, te louvo pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno
Seja bem-vindo, você que chegou agora há pouco. Queria convidar o Café. Hoje ele vai compartilhar conosco a palavra. Boa noite, gente. É mais uma vez uma alegria a gente poder estar junto aqui para aprender sobre aquilo que Deus tem a nos ensinar na sua palavra. E eu diria que, talvez nessas ocasiões onde a gente tem um culto de Páscoa, seja o momento mais especial para que nós estejamos ali cultuando a Deus. E mais uma vez fica o convite para que você, junto com a sua família, junto com as pessoas aí na sua casa, vocês estejam fazendo deste momento um momento de culto a Deus. Porque na morte e ressurreição de Jesus está a razão do nosso verdadeiro culto. E nós vamos conversar sobre esses eventos que ocorreram numa Páscoa há milhares de anos atrás. Nós vamos conversar sobre eles hoje. Nossa mensagem ela se chama Morte e Vida. E o texto da nossa reflexão, o qual nós vamos ler já agora, é Mateus capítulo 27. Nós vamos ler dos versos 45 até 54, ok? Mateus 27, a partir do verso 45, nos diz o seguinte: E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem para salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muito bem, com o passar dos anos, algumas palavras elas ganham novos significados, ok? E eu queria fazer aqui com você que está assistindo a gente ao vivo, você vai ter que responder rápido, mas você que vai assistir depois, vai visualizar depois, você consegue até pausar para poder responder. Mas a questão é, o que é que lhe vem à mente quando eu apresento para você algumas palavras, ok? Por exemplo, quando eu apresento para você a palavra sol, o que é que lhe vem à mente? Provavelmente o que lhe vem à mente é a palavra lua. Ou então a palavra chuva, mas não muito diferente disso. Por quê? Porque é assim que tem sido desde sempre. O sol, a lua, o sol, a chuva, eles estão ali oscilando com a frequência com a qual eles aparecem. Mas se eu trago para vocês uma nova palavra, uma outra palavra, a palavra mulher, o que é que lhe vem à mente? Nós já temos um campo mais amplo, não é? Talvez você tenha pensado em homem, porque homem e mulher, essa é a visão tradicional, mas já não é a visão de tantos. Talvez quando eu digo mulher, algumas pessoas já se questionam e perguntam, não, mas é mulher cis, é binário, não binário, é trans? Qual das várias letras do LGBT e por aí vai se encaixa essa definição de mulher? Porque, gente, as palavras elas ganham novos significados. Vamos fazer mais um exercício. Quando eu falo para vocês a palavra vírus, o que é que lhe vem à mente? Com certeza. É a mesma coisa que veio para mim. Nós pensamos no coronavírus. Neste maldito vírus que tem bagunçado a nossa vida. Mas não seria assim algumas semanas atrás. Algumas semanas atrás, se nós ouvíssemos a palavra vírus, nós provavelmente pensaríamos em um programa que invadiu nossos computadores, um software malicioso, um malware que invadiu nosso laptop
E se pensássemos em alguma doença, nós pensaríamos em outras doenças causadas por vírus, não necessariamente no coronavírus. Mas nas últimas semanas tudo mudou. Porque esse vírus, que se tornou uma pandemia e uma contaminação que se espalhou por todo o mundo, causando tantas mortes, número de mortes que aumenta a cada dia, de maneira que o futuro não está claro para todos nós. Tudo começou com um pequeno surto, em um lugar distante, mas agora todo mundo está lidando com as suas consequências mortais. E a nossa esperança e a nossa oração é que esse vírus ele seja destruído e que o seu impacto seja menor, que as suas consequências elas sejam diminuídas e, sobretudo, que uma cura seja encontrada. E, meus amigos, este contexto com o qual nós estamos lidando com esse vírus, que tanto bagunça a nossa vida e tanto nos enche de esperança por cura e solução, o contexto desse vírus me leva a pensar, me leva a considerar um outro vírus ainda mais letal. Um vírus espiritual, um vírus universal, um vírus global, um vírus mortal que afeta e aflige toda a raça humana. Sim, porque há um vírus muito pior do que o coronavírus. Deixe-me falar um pouco para você sobre esse vírus mortal do qual eu estou falando. Em primeiro lugar, ele é um vírus cuja prevenção é impossível. Não há como, não há álcool gel, não há máscara de proteção. Por quê? Porque nós já nascemos com este vírus. Ele já vem em nós, embora nós não sejamos contagiosos um para os outros, nem precisávamos ser, porque todos já nascemos com ele. O ponto é que nós podemos multiplicar o impacto, nós podemos multiplicar as consequências desse vírus e nós podemos tornar tudo muito mais complexo neste mundo por causa desse vírus. Em segundo lugar, este vírus mortal, ele possui uma detecção fácil. É extremamente fácil detectar este vírus. Por quê, meus amigos? Todos os dias há inúmeras provas da presença desse vírus. Seja pela promiscuidade que nós vemos no mundo, seja pela ganância, seja pela corrupção, seja pela raiva. Toda vez que eu e você temos pensamentos errados, toda vez que eu e você agimos de maneira moralmente errada, e falamos com raiva, com amargura, é isso que estamos fazendo. Nós estamos testando positivo para a presença desse vírus em nós. Nós estamos mostrando os sintomas deste vírus. A sua detecção é fácil. E além disso, esse vírus mortal do qual estou falando, ele possui uma cura que é inacessível para nós. Nós temos convivido com termos novos, como confinamento, isolamento, distanciamento. E esse vírus, ele também nos levou a um distanciamento espiritual do céu. Todas as operações do céu foram fechadas para nós. O céu entrou em lockdown para nós. E não há saída, a não ser por meio dos eventos que nós comemoramos na Páscoa. A não ser por meio dos eventos que começaram na última sexta-feira, que contam a história de um homem que morreu por volta dos seus 30 anos e cuja morte nós comemoramos ainda hoje, 2000 anos depois. Esse homem que viveu em um determinado local e época, assim como a vacina para o coronavírus, ela será encontrada também em um determinado local e época. E assim como todos nós vamos nos alegrar quando a cura para o coronavírus vier, a morte de Jesus, ela também é motivo de alegria em todo o mundo, porque nela está a cura para o nosso vírus mortal, para o nosso vírus espiritual. E é sobre a morte de Jesus que nós vamos conversar hoje, meus amigos. O que é essa morte de Jesus que nós comemoramos, que nós celebramos neste evento chamado Páscoa? Nós precisamos entender o que ela é para que nós possamos celebrar o que ela significa. Em primeiro lugar, precisamos entender que a morte de Jesus ela não foi uma morte natural.
A morte de Jesus não foi uma morte natural, ele não morreu de velhice. Ele não morreu, como diziam os antigos, de morte morrida. Ele morreu cedo, ele morreu de morte matada. Ele morreu ali por volta dos seus 30 anos, ele estava na flor da idade. Eu até acho que ele morreu por volta dos 38 anos, só para dizer que ele estava na melhor época da vida. E ele não morreu uma morte natural. Em segundo lugar, a morte de Jesus não foi a morte de alguém doente. Nós temos ouvido o relato de inúmeras pessoas, alguns da população de risco, mas até mesmo jovens, pessoas fora da população de risco, pessoas ali entre os seus 30, 40 anos que estão morrendo pelo coronavírus. A morte de Jesus não tem nada a ver com uma doença que ele contraiu, não foi morte de um doente. A morte de Jesus também não foi a morte de um mártir. Durante a história da igreja, nós conhecemos os mártires, nós saudamos os mártires, nós nos emocionamos com a história dos mártires. Mártires morreram defendendo causas que eram tão importantes para eles, que eles estiveram dispostos a morrer por elas. Mas Jesus, ele não morre a morte de um mártir, ele não estava apenas defendendo uma causa importante para ele. A morte de Jesus também não é a morte de um combatente. Não são aquelas baixas de guerra. Todos os dias, meus amigos, num país como o nosso, que lida com mais de 60 mil homicídios por ano, graças a Deus isso está baixando, mas todos os dias, mães e pais perdem seus filhos que estão na linha de frente no combate ao crime. Homens e mulheres, jovens, perdem suas vidas todos os dias, protegendo a lei e a ordem. E é assim na guerra urbana, é assim na guerra entre nações, porque eles estão se combatendo. Jesus, ele não morre a morte de um combatente. Ele não dá a sua vida numa causa de guerra. Tampouco a morte de Jesus foi a morte de um herói. Muitos de nós passamos a conhecer a história do Dr. Li Wenliang. Dr. Li Wenliang, ele é um médico que descobriu o surto do coronavírus na China. Você conhece essa história. E ele, de maneira prudente, alertou os seus colegas, ele alertou as autoridades do seu país, mas ele foi duramente repreendido pelo governo chinês. E ele terminou contraindo a mesma doença que ele veio denunciar. E ele morreu por ela. Construíram ali na cidade dele um memorial ao Dr. Li Wenliang. E muitas pessoas passarão a ir até lá para se lembrar dele, se lembrar do que ele fez, como fazem com os heróis. Porque eles inspiram pessoas. Mas perceba, a morte de Jesus, ela não é a morte de um herói. Não é a morte de alguém que simplesmente tem ali uma missão de inspirar pessoas com a sua história. Obviamente, a morte de Jesus também não foi a morte de um pecador. Pelo simples fato de que Jesus, sendo Deus, ele não pode ser um pecador. E, meus amigos, isso é tão óbvio, que até mesmo os inimigos de Jesus, aqueles que o condenaram à cruz, nem mesmo seus inimigos foram capazes de encontrar uma única falha no caráter de Jesus. Jesus foi a pessoa mais perfeita, mais pura, mais influente em toda a história. A sua morte não foi a morte de um pecador. A morte de Jesus também não foi a morte de um criminoso. Embora ele tenha sido condenado como nós sabemos o que é que aconteceu naquele julgamento. E você que conhece um pouquinho sobre injustiças, você sabe como é que um caso, ele pode ser manipulado, ele pode ser adulterado, os fatos podem ser distorcidos para que o inocente saia culpado. Foi isso que aconteceu na morte de Jesus. Foi a única maneira de conseguirem condená-lo. Portanto, meus amigos, se isso não foi a morte de Jesus, o que foi? Entenda a seguinte verdade. A morte de Jesus foi a morte de Deus em nosso lugar. A morte de Jesus foi Deus assumindo forma humana, vivendo entre nós, vivendo a vida que nós deveríamos ter vivido e morrendo a morte que nós merecíamos ter morrido. No século XIX, o famoso filósofo Friedrich Nietzsche,
ele fez a seguinte afirmação que até hoje ela é contada. Ele afirmou que Deus está morto. Pobre Nietzsche. Estava parcialmente certo. Nietzsche se referia a Deus como um conceito necessário para a sociedade. Deus está morto. Mas ele estava parcialmente certo. A frase certa, Nietzsche, seria: Deus esteve morto, mas ele ressuscitou. Foi isso que Deus fez. Deus veio a este mundo, ele assumiu forma humana, ele se revestiu de mortalidade e ele morreu em nosso lugar. De maneira que quem é Jesus? Jesus não é apenas um grande homem, um homem que morreu como um mártir, como um herói de guerra. Não. Tampouco Jesus ele é apenas o grande Deus. É complicado falarmos sobre Deus usando o termo apenas. Mas é isso. Jesus não é apenas um grande homem, Jesus não é apenas o grande Deus. Jesus é o Emanuel. Ele é o grande Deus, assumindo forma humana e vivendo uma grande vida. Ele é o Deus entre nós. Esse é o significado de Emanuel. Portanto, a morte de Jesus é isso. É Deus morrendo em nosso lugar. No texto que lemos no início, nós vemos eventos relacionados com a morte de Jesus. E o que nós percebemos naquela passagem que lemos no início é que na morte de Jesus, nós temos ali palavras intensas. Palavras poderosas, palavras terríveis. No momento em que Jesus morreu naquela cruz, nós vemos que havia inúmeras testemunhas oculares. Pessoas que ouviram suas últimas frases na cruz. Na passagem que nós lemos no início, nós vimos que havia ali pessoas zombando de Jesus. Pessoas que ouviram Jesus clamando: Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? E o que essas pessoas fizeram? Eles zombaram de Jesus dizendo: ele está chamando Elias. Não matem a sede dele, deixe Elias vir para salvá-lo. Ficaram debochando dele. E no final da passagem nós vimos ali um centurião romano, que junto com outras pessoas que estavam ali com ele, ele diz: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Vemos então palavras intensas, carregadas de significado. Também na morte de Jesus, nós vemos ali experiências intensas. Ocorreram experiências terríveis na morte de Jesus. E aqui, no texto que lemos, nós vimos apenas uma delas. Jesus estava com sede. A morte de cruz era uma morte que asfixiava, que deixava a pessoa ali sem fôlego. E ele com sede, ele recebe para aliviar a sua dor como um analgésico, um vinho azedo, que não é feito para lhe fazer bem. E meus amigos, Jesus estava naquela cruz passando por uma dor inimaginável, sufocando em seu próprio sangue, tendo que erguer-se sobre seus membros rasgados por pregos para poder então respirar. Quem assistiu o filme A Paixão de Cristo sabe muito bem de que a morte de Jesus naquela cruz foi uma morte desumana, foi uma experiência terrível. Mas nós também temos na morte de Jesus acontecimentos intensos. O texto que lemos nos mostra alguns desses. Quando Cristo morre, nós vimos que houve um terremoto. E túmulos se abriram. Túmulos ficaram vazios porque ele estava vencendo a morte. O texto nos diz que mortos ressuscitaram numa prévia do que o próprio Jesus iria fazer dali a 3 dias. E esses mortos entraram na cidade, apareceram a muitos. Mas no texto que lemos há um acontecimento espetacular, intenso, em particular, ao qual eu quero gastar grande parte do nosso tempo. Porque ele nos mostra como é que nós podemos ser salvos da infecção causada pelo vírus mortal, das consequências desse vírus espiritual em nós. O texto nos diz, lá em Mateus 27:50, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Então percebam, meus amigos, não foi Jesus que foi morto, ele escolheu morrer. Ele entregou o seu Espírito. E no momento em que ele entrega o seu Espírito, nós temos o verso seguinte que nos diz, no verso 51, ali é dito: naquele momento,
o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Perceba a grandiosidade do que esse simples verso descreve. O véu do santuário, o véu que separava o restante do templo daquele local considerado o local mais santo em todo o universo, tão santo que era chamado de lugar santíssimo, ou santo dos santos. Esse local que era protegido por um espesso véu e cujo acesso ele não era permitido a qualquer pessoa, nem em qualquer momento, apenas ao sumo sacerdote, o principal sacerdote, uma vez ao ano, para um sacrifício especial do qual falaremos em seguida. Sim, este véu que protegia, que separava o santo dos santos do restante do templo, do restante do mundo, ele foi rasgado em dois. Ele não foi rasgado em muitas partes. E ele foi rasgado de cima para baixo. Ele não foi rasgado de baixo para cima. E, meus irmãos, isso traz a nós significados importantes para as nossas vidas. Em primeiro lugar, o véu se rasgando, ele fala sobre a nossa condição humana. Porque, como eu falei para vocês, o véu simbolizava a condição de nós, seres humanos, como distanciados de Deus, separados de Deus. Assim como o véu, ele era um bloqueio para o acesso ao Santo dos Santos, o acesso a Deus também estava bloqueado para nós. A humanidade estava fechada, isolada, confinada, em lockdown. Porque havia um distanciamento espiritual entre nós, entre o ser humano e Deus. E cada vez que nós testamos positivo para o nosso vírus espiritual, cada vez que nós evidenciamos a presença do vírus espiritual em nós, essa distância entre Deus e nós só aumenta, como diz a Bíblia, nós ficamos aquém da glória de Deus. Portanto, aquele véu, ele isolava Deus do restante do mundo, mostrando que nós estávamos distanciados, nós estávamos separados dele. E aquele véu, ele nos mostrava a necessidade que temos. A necessidade de que esse véu se abra. Mas, meus amigos, esse véu não pode se abrir por nós, porque se abrir por nós seria abri-lo de baixo para cima. Para que esse véu se abra, é preciso que ele se abra de cima para baixo. Esse véu se abrindo fala sobre a nossa condição, sobre a nossa necessidade. Esse véu se abrindo também, ele faz uma crítica. Ele nos leva a questionar todos os demais sistemas religiosos, que todos eles, sem exceção, dizem que o ser humano ele tem que acessar a Deus de baixo para cima. Cada proposta que diz que nós temos que conquistar o nosso acesso ao céu, que nós temos que conquistar o nosso caminho ao céu, que nós podemos, através das nossas boas obras, de algum modo, convencer Deus a nos salvar por meio dos nossos méritos. Meus amigos, esse véu mostra que não. Nós não conseguimos sequer fazer um simples rasgo no véu de baixo para cima. Foi preciso que ele fosse rasgado por completo, de cima para baixo. E essa crítica não é apenas aos sistemas religiosos que todos, sem exceção, propõem que nós conquistemos o nosso acesso a Deus. A crítica que esse texto faz também é uma crítica àquele pensamento filosófico moderno, sofisticado, que leva muitos a dizerem: eu nego a existência deste vírus espiritual em mim. Eu não tenho isso em mim. Essa mentalidade que nos diz que o único pecado dos nossos dias é dizer que algo é pecado. Meus amigos, você pode dizer que esse vírus espiritual não existe. Você pode dizer que esse não é um problema seu. Isso é sofisticado, isso é moderno, mas o véu estava lá. E o véu entre Deus e a humanidade, ele era real, ele era duro, ele era espesso, ele era intransponível, a não ser que fosse rasgado de cima para baixo. E além disso,
esse véu se rasgando também nos traz uma certeza. Porque, meus amigos, sacrifícios de animais, sacrifícios de sangue, eles eram e eles continuam sendo encontrados ainda hoje na maior parte das religiões do mundo. As pessoas até os dias de hoje sabem que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. A Bíblia afirma isso já há milhares de anos. Mas o fato é que isso também está escrito no coração do ser humano. Todo ser humano sabe que de algum modo ele não pode se aproximar de Deus por conta do seu pecado, por conta do seu vírus espiritual. E o que é que as pessoas tentam fazer? Tentam fazer tudo aquilo que for possível. Tentam fazer os sacrifícios que estão ao seu alcance. Mas a verdade é que nós tentamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para chegarmos a Deus. Mas ainda que nós tenhamos feito tudo, nós não sabemos se terá sido suficiente ao final. E quando nós finalmente entendemos que nunca, por mais que façamos tudo que está ao nosso alcance, nunca terá sido suficiente, nós descobrimos então que nós não podemos fazer mais nada por nós mesmos para nos aproximar de Deus. E então só nos resta esperarmos pelo dia final, esperarmos pelo fim da nossa jornada, esperarmos pela nossa morte eterna. Meus amigos, esse texto nos dá uma certeza sobre os sacrifícios de sangue. Sacrifícios não são algo que eu promoverei, não são algo que eu mesmo realizarei. Sacrifícios de sangue precisam ser algo que o próprio Deus atesta. A Bíblia nos fala sobre sacrifícios de sangue desde o início. E desde o início eles têm agido para cobrir o vírus espiritual na vida de pessoas. A primeira vez que nós temos um sacrifício de sangue na Bíblia, nós vemos que esse sacrifício de sangue ele cobre o pecado de um casal. O pecado de Adão e Eva. Para que eles pudessem então sair do paraíso e eles pudessem de alguma maneira serem protegidos por Deus, pudessem ser revestidos por Deus, Deus sacrifica um animal. Para que eles pudessem então ter roupas feitas de pele, de couro, estarem protegidos num mundo que passaria a ser hostil a eles, aquele animal morre, embora eles merecessem morrer. Aquele animal morre para que eles sobrevivam. A história bíblica continua e nós percebemos que os sacrifícios de sangue, eles continuam ali, e os sacrifícios de sangue também cobriram o pecado de toda uma família. Quando o povo de Israel estava ali no Egito, depois de 400 anos de escravidão, Deus começa, através de Moisés, a enviar pragas. Ele envia 9 pragas, mas Faraó permanece irredutível. Até então, que Deus envia a 10ª praga. A 10ª praga seria a morte de todos os primogênitos das famílias que estavam no Egito. Isso incluiria também a morte dos primogênitos do povo de Israel. Porque pecado por pecado, o Egito tinha pecado, mas Israel também. O que é que Deus faz? Deus institui a primeira Páscoa. Ele diz ao povo de Israel o seguinte: vocês pegarão um cordeiro, vocês então sacrificarão esse animal, prepararão uma refeição com a carne desse animal, e o seu sangue será espalhado nos batentes de portas e janelas de suas casas, de tal modo que quando vier o castigo pelo pecado dessas famílias, quando vier então a morte dos primogênitos pelos pecados de cada uma das famílias que estão no Egito, vocês não terão ninguém morto, porque o cordeiro pascal morreu, para que ninguém precisasse morrer ali. Então todas as famílias tiveram seus pecados sendo cobertos pelo sacrifício de sangue deste cordeiro pascal. A história bíblica prossegue, e então nós passamos a ter um outro sacrifício de sangue, que agora cobriu os pecados de toda uma nação. E esse sacrifício de sangue diz respeito àquele lugar, o Santo dos Santos que nós falamos. Esse sacrifício de sangue era conhecido como Dia da Expiação. Era um dia, era uma celebração anual, onde o que acontecia envolvia 2 animais. Um deles era conhecido como bode expiatório, é uma expressão até que nós usamos nos dias de hoje. E o segundo era o bode emissário.
O que acontecia? O primeiro bode, o bode expiatório, ele morria, o seu sangue era espalhado ali no Santo dos Santos, sob a Arca da Aliança, e o papel do bode expiatório envolvia receber a punição pelos pecados do povo. E por meio do derramamento do seu sangue, havia então perdão. Mas o bode emissário, ele tinha um papel que nós nem sempre consideramos, porque ele também morria. Também era um sacrifício de sangue. O bode emissário, ele carregava os pecados do povo para longe. Ele era trazido vivo diante de toda a nação, e o sumo sacerdote dizia sobre ele: os pecados da nação estão sobre você. E ele então era enviado para o deserto, carregando os pecados da nação, e ele morria ali naquele deserto. E meus amigos, embora ele morresse naquele deserto, o fato é que toda a nação celebrava. Era um dia de alegria, eles celebravam com esperança, com alegria, conforme o bode ia embora. Eles esperavam que aquele bode jamais voltasse. Da mesma maneira como eu e você, nós vamos celebrar muito no dia em que o coronavírus for tirado de vez, for derrotado. Aquelas pessoas celebravam, se alegravam, porque com aquele bode emissário, o que estava acontecendo é que pelo período de 1 ano, seus pecados estavam sendo levados. Mas esses bodes, o expiatório e o emissário, eles não são o sacrifício de sangue definitivo da Bíblia. O sacrifício de sangue definitivo da Bíblia é um que cobre os pecados do mundo. Não apenas de um casal, não apenas de uma família, não apenas de uma nação, mas é um sacrifício que cobre os pecados do mundo. E meus amigos, foi assim que João Batista, quando viu Jesus, se referiu a ele. João Batista, quando vê Jesus chegando, ele diz o seguinte, João capítulo 1, verso 29 nos diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Meus amigos, todos os demais sacrifícios de animais que a história bíblica nos contou, eles precisavam ser repetidos continuamente. Alguns eram apenas anualmente, mas eles deveriam acontecer de maneira repetida. Mas quando Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu, e quando o véu do templo se rasgou de cima para baixo, esse sacrifício nunca mais precisaria ser repetido. Ele é o único sacrifício de sangue que não seria repetido, porque é definitivo, porque é permanente. Ele é o único sacrifício de sangue que não tem apenas eficácia local, não tem apenas eficácia familiar, não tem apenas eficácia nacional, mas tem eficácia global, universal. O sacrifício de Cristo, ele é definitivo, ele é universal, porque foi o único sacrifício de sangue capaz de nos garantir de uma vez por todas o acesso eterno à presença de Deus. Por isso, esse é o sacrifício definitivo. Qualquer outra ideologia, filosofia, religião diz que você tem que vencer o seu vírus espiritual, você tem que obter a sua redenção de baixo para cima. Mas não é isso que o Evangelho nos conta. O véu, ele foi rasgado de cima para baixo. O acesso a Deus nos foi dado pelo próprio Deus. Salvação é um presente. Salvação é iniciativa de Deus em nosso favor. Ele enviou seu Filho para ser a cura para o vírus espiritual que nos torna doentes, que nos leva à morte eterna. E preste atenção, Cristo testou positivo para o pecado, para que nós pudéssemos ser curados e testarmos positivo para a vida eterna. Portanto, meus amigos, é em sua morte que temos vida. E considerando aquilo que vimos no texto de hoje e as implicações, eu quero trazer a você alguns desafios bastante práticos, para que o que a Páscoa representa ganhe na sua vida efeitos reais. Em primeiro lugar,
eu quero te desafiar a valorizar mais a cura para o vírus espiritual do que a cura para o vírus terreno. Todos nós estamos ansiosos, preocupados, orando, almejando o momento quando será descoberto finalmente a cura para o coronavírus. Nós não sabemos quando essa cura virá, mas nós sabemos que Cristo resolveu o problema do nosso vírus espiritual. Porque Ele não apenas morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele tanto resolveu o problema, as consequências do nosso vírus espiritual, que Ele ressuscita ao terceiro dia, mostrando assim que nós fomos realmente, definitivamente curados do mal espiritual que nos destruía e nos destruiria eternamente. Portanto, eu quero desafiar você. Enquanto nós oramos, enquanto nós almejamos, enquanto nós ansiamos pela descoberta da cura para o coronavírus, não deixe de ter um coração transbordante em gratidão a Cristo, porque Ele resolveu, Ele curou o vírus espiritual muito mais nocivo, muito mais destrutivo, com implicações eternas para nós. Porque no pior cenário, o que o coronavírus pode fazer com você é destruir o seu corpo. Mas por Cristo e em Cristo, você tem uma garantia de existência eterna e perfeita. O vírus que Ele curou é muito mais destrutivo do que esse que nós estamos enfrentando. Então, à medida em que você ora pela cura, e faça isso, eu faço isso todas as noites com a minha família, não deixe de ter um coração grato, porque é um vírus muito mais nocivo, que nos destrói de maneira muito mais agressiva e eterna, foi resolvido por nós, pelo próprio Cristo. Segundo desafio que eu quero fazer a você, é que você avalie corretamente aquilo que você chama de vida. Porque o que nós vimos aqui, meus amigos, é que Jesus, Ele morreu e ressuscitou porque Ele veio conceder vida eterna. E quando nós falamos que Jesus veio conceder vida eterna, nós estamos falando, portanto, que vida eterna não era algo que nós tínhamos até então. É algo que nos foi concedido e passamos a ter a partir do momento que nós recebemos o que Ele concede. Jesus veio, Ele morreu e Ele ressuscitou para nos conceder vida eterna. E isso precisa ressignificar o que nós chamamos de vida aqui. Isso deve mostrar para nós que os anos que nós passamos aqui, neste mundo, eles nada mais são do que um prefácio, do que uma antessala para a vida real, para a vida plena, que está para vir de maneira definitiva. Portanto, meus amigos, eu quero desafiar você a olhar para a sua vida aqui, olhar para o tempo que temos aqui neste mundo e aproveitar esses poucos ou muitos anos, nós não sabemos quando a nossa vida irá cessar. Que você aproveite esses poucos ou muitos anos que Deus tem lhe dado para conhecê-lo melhor, para finalmente render-se a Ele, para finalmente entender que Cristo morreu e ressuscitou não apenas como um fato histórico, mas morreu e ressuscitou por você, por indivíduos, e que você possa, ao render-se a Ele, então, garantir uma eternidade de vida plena, de vida perfeita, de vida incorruptível, de vida abundante ao lado dEle. Jesus morreu e ressuscitou, para que você também possa morrer para a sua antiga vida e viver agora uma nova vida, uma vida ressurreta, que não olha para os seus poucos ou muitos anos aqui com aquele desespero de aproveitar todas as oportunidades de prazer que você pode encontrar. Nessa vida ressurreta, você vive aqui com os olhos na vida por vir. E isso traz novos valores, novos significados para cada um dos nossos dias. Nos leva a perguntar, por exemplo, o que é que nós levaremos desta vida para a próxima? Uma pergunta clichê, eu sei, mas que a resposta não é tão clichê assim. Muitas vezes nós ouvimos a seguinte expressão, que dessa vida a gente não leva nada.
E isso não é verdade. Dessa vida nós não levamos uma série de coisas. Nós não levamos bens materiais, é verdade, nós não levamos o dinheiro que nós juntamos, mas não quer dizer que nós não levamos elementos dessa vida para a vida por vir. Na verdade, há 2 elementos que nessa vida já existem e que já podem ser acumulados, ajuntados, e que nós vamos levar para a vida eterna na presença de Deus. O primeiro elemento diz respeito à nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento com Deus. Aquilo que nós estamos desenvolvendo hoje, de modo incipiente e inicial, será desenvolvido, ampliado por toda a eternidade. Vale a pena, então, você investir os seus dias nesta vida, neste prefácio da vida eterna, já juntando aquilo que você vai levar para depois. Uma caminhada de intimidade com Deus. Mas há um segundo elemento que nós também juntamos aqui e que levamos para a eternidade. São as vidas daquelas pessoas que virão a se render a Cristo por meio do nosso testemunho, por meio do evangelho que nós anunciaremos a elas. E nós temos o privilégio de sermos pais e mães espirituais de outros, anunciando-lhes o evangelho de Cristo, para que quando lá na eternidade nós encontrarmos com essas pessoas, nós nos alegremos por estarmos na presença de Deus, mas nós também nos alegremos por estarmos na presença um do outro. E que nós possamos ser gratos àqueles que nos anunciaram a mensagem de Cristo. E esse é o terceiro e último desafio que eu quero deixar para você. Diz respeito às pessoas que estão aqui neste momento. Diz respeito a pessoas que muitas vezes estão desesperadas, aflitas, desamparadas, com medo da morte. Lembre, as pessoas que se rendem a Cristo fazem parte daquilo que nós estaremos ajuntando para estar conosco no céu. Portanto, anuncie com alegria o fim do isolamento. Anuncie com alegria o fim do isolamento. Todos nós aguardamos com expectativas o fim desse período de isolamento no qual nós estamos. O fim desse período de distanciamento social. Nós esperamos que ele venha em breve, mas enquanto ele não vem, e mesmo depois que ele vier, anuncie com alegria o fim do isolamento espiritual, o fim do distanciamento de Deus, no qual o vírus do pecado, esse vírus mortal, nos obrigou a viver. Diga para os outros, o céu não está mais em lockdown. O distanciamento acabou. Nós temos livre acesso a Deus. E essa verdade que tanto deve nos alegrar na Páscoa, deve ser levada a outros para que outros também se alegrem. Jesus continua curando espiritualmente, meus amigos. Ele continua concedendo vida, perdão, cura para o vírus espiritual do pecado. Ele faz isso agora, ele faz isso sempre. Pegue o seu telefone, pegue o seu WhatsApp e anuncie o fim do isolamento espiritual que Cristo proporcionou para nós com a sua morte e ressurreição. Faça isso em seguida. Eu vou orar por você. Senhor Deus, nós agradecemos. Porque embora vivêssemos num estado de alienação, de distanciamento, de isolamento, embora toda a esperança do céu estivesse completamente em lockdown para nós, obrigado porque, por meio de Cristo, Deus em forma humana, que morre em nosso lugar, o véu se rasga de cima para baixo e nos dá pleno acesso a Deus, plena cura para o vírus que nos destruía e nos destruiria eternamente. E nos insere numa nova vida, porque assim como Ele ressuscitou, Ele também nos dá acesso a uma vida ressurreta. Uma vida que é vivida aqui com olhos na eternidade, que ressignifica aquilo que nós chamamos de importante. Use-nos para anunciar essa Páscoa na vida de outros, sobretudo nesse momento onde nós estamos tão preocupados no isolamento pelo coronavírus. Dá-nos bocas que anunciem que o vírus espiritual do pecado,
ele foi derrotado, a cura foi trazida por Cristo e o isolamento acabou. Para a nossa alegria eterna. Usa-nos para isso. Oramos assim em nome de Cristo. Amém. Bendito Deus, o nosso Pai, que em Cristo homem se fez. Antes de tudo nos escolheu para sermos conforme a sua imagem. Nos predestinou, nos adotou como filhos em Cristo Jesus, para o louvor da sua gloriosa graça. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória eterna ao Deus que é eterno. Pela sua morte, pelo seu sangue, ele revelou seu perdão. E sobre nós ele derramou a sua graça e o seu amor. E nele vivemos, nele existimos, e ele nos sustenta a cada dia, para o louvor da sua gloriosa graça. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória eterna ao Deus que é eterno. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória eterna ao Deus que é eterno. Glória eterna ao Deus que é eterno. Glória eterna ao Deus que é eterno. Amém, meu irmão. Foi uma alegria ter você conosco nessa noite. Espero que Deus tenha profundamente abençoado a sua vida, falado ao seu coração, seja por meio dos cânticos, seja por meio dessa palavra que a gente ouviu hoje. Foi um prazer ter você aqui conosco. Nós te aguardamos aqui na próxima semana, mas antes disso, o último recado ainda, nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, que em breve será mais utilizado também. Siga a gente lá para você acompanhar aquilo que a gente tem comunicado nesses dias, tá certo? Também o nosso WhatsApp, se você deseja compartilhar algo sobre o culto de hoje, aquilo que você ouviu, talvez dúvidas que você tem, algo que você quer compartilhar também, por favor, envie uma mensagem para a gente que um dos nossos pastores com certeza vai atender você.
Tá certo? A gente te espera no próximo domingo. Até lá.